Como você já sabe, estaremos juntos em 6 videoaulas como esta, onde você vai aprender passo a passo todos os detalhes da construção de uma casa de gesso. Na aula de hoje, nós conheceremos melhor o gesso e suas qualidades. Vamos comparar a casa de gesso com a casa de alvenaria clássica. Conheceremos os diferentes blocos de gesso e suas aplicações. Vamos organizar nosso material e saber quais ferramentas precisaremos. E, por fim, vamos aprender a marcar e executar a base da casa. Tá preparado? Então fique atento, pois a aula já começou. Aula 2. Conhecendo o gesso. Estamos aqui em uma das escolas do Senai Pernambuco. Essa aqui é a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, jovem. Ela vai mostrar pra gente um dos testes de resistência do gesso. Aqui é um ensaio, a compressão do gesso, né? Onde a gente tem um corpo de prova, que é isso aqui. Esse aqui é a especificação técnica para dizer o tamanho, a quantidade de pasta que a gente colocar aí, a relação água-gesso, tudo tem uns procedimentos técnicos. Com isso aqui, a gente pega, coloca nessa prensa, certo? Vamos romper, quer dizer, comprimir uma força aqui nesse pré-moldado para saber se ele atende a especificação técnica, né? Se ele estiver atendendo a essa especificação, com certeza esse gesso será utilizado na parte de produção do pré-moldado. Certo. Né? O João vai agora acionar o equipamento e a gente vai ver a parte de ruptura. Certo, mas qual é esse teste aqui? Existem outros testes que vocês fazem com gesso? Existe, a gente tem a parte dimensional, que é comprimento, altura, largura, o desvio, né, a absorção, são os ensaios que a gente faz com pré-moldado, é diferente do ensaio de gesso. Isso é um ensaio no corpo de prova de gesso, é totalmente diferente do bloco de gesso. Então, esses ensaios são todos padronizados, todos eles obedecem a uma especificação técnica da ABNT, né? A gente, quando fala da vantagem de gesso, é porque ela já passou por uma norma, os ensaios passaram por uma norma, e essa norma chegaram à conclusão que o bloco tinha que ter aquela especificação para atender aos pré-requisitos, né, da construção civil. Certo, então vamos lá ver aqui como é que ficou. Vamos romper aí. Ainda estamos rompendo, ele está bem acima do que se pede a norma, né? A norma pede que seja rompido acima de 8,4, né? Esse corpo de prova que está na máquina, ele já está com 10 MPa, terminou agora com 11 MPa. Então, com certeza, esse gesso que for utilizado para fazer essa moldagem, ele atende para fazer a fundição dos blocos e placa de gesso. Entendi. Então, no caso, isso aqui não seria o bloco de gesso, só para deixar bem claro. Não, um corpo de prova do gesso em pó, de fundição. Certo. Certo? A gente faz uma amostragem para fazer um teste de resistência. Se ele atender, ele atende na fabricação. Tudo bem, Ana Paula. Então, muito obrigada pela sua explicação. Acho que todo mundo entendeu um pouco sobre as vantagens do gesso e sobre os testes, não é isso? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Utilizem o pré-moldado do gesso com bastante segurança, obedeçam às normas técnicas específicas, não esqueçam disso, tanto na parte de construção das subbases como nas paredes de gesso, e tenham bastante sucesso com esse novo produto que está introduzindo no mercado. Então é isso, pessoal. Então vamos voltar agora para a nossa sala virtual. Conheça agora as qualidades do gesso. O gesso é resistente. Os blocos de gesso, fabricados em processo industrial, apresentam uma boa capacidade de resistência e aguentam pressão, o que o torna um material apropriado ao uso na construção civil. O gesso oferece isolamento térmico. O gesso resiste bem à passagem do frio ou calor. Um bloco de gesso com 10 centímetros de espessura oferece a mesma resistência ao calor que uma parede de alvenaria convencional, de 15 centímetros, revestida com argamassa nas duas faces. O gesso oferece isolamento acústico. A forte densidade natural do bloco de gesso propicia um bom isolamento aos sons e ruídos externos. O gesso protege contra o incêndio. O bloco de gesso é incombustível, ou seja, não pega fogo, e oferece uma grande resistência às chamas. A molécula d'água nele contida opõe-se à elevação e à propagação do calor. Esta característica lhe confere performance excepcional na resistência ao fogo. O gesso possui regulação higrométrica. Graças à porosidade do gesso, o bloco é um ótimo regulador de higrometria. Significa dizer
que ele é capaz de absorver o excesso de umidade ambiente, mas também de devolvê-la quando o ar ambiente está seco demais. Além dessas características, o gesso apresenta outras vantagens para a construção civil. A fabricação industrial dos blocos de gesso garante um levantamento de paredes alinhadas com perfeição e uma grande estabilidade através de encaixes em ranhuras e em linguetas. A sua colocação é rápida e simples, com o mínimo de ferramentas. Mas as vantagens do gesso não param por aí não, pessoal. Como as faces dos blocos são, por fabricação, perfeitamente lisas, podemos obter superfícies perfeitamente planas. E isso permite que, após a secagem, a divisória de gesso possa receber qualquer forma de revestimento, como ladrilhos, papel de parede, pintura, cerâmica, etc. Com tantas vantagens e novidades, o gesso trouxe uma nova opção para a construção civil, a casa de gesso. Vamos conhecê-la melhor? A casa de gesso. O gesso pode ser usado nas paredes divisórias, no forro e até nas paredes estruturais de uma obra. É o caso desta habitação. Toda ela foi levantada em gesso, sem nenhum tijolo e sem cimento. Ou melhor, só a base permanece utilizando a alvenaria clássica. A partir dela, as paredes são erguidas com blocos de gesso, que se encaixam perfeitamente, economizando tempo e dinheiro. Por falar em economia, veja esta comparação entre duas casas idênticas em tamanho e formato, que diferem apenas na escolha do material. Como você pode ver, a casa de gesso é mais barata e leva menos tempo para ficar pronta. Mas por que será que isso acontece? Para começar, os blocos de gesso são maiores que os tijolos, o que significa dizer que são necessários menos blocos para formar o metro quadrado. Assim, as paredes são erguidas mais rapidamente, economizando na mão de obra. Os blocos de gesso são fixados com cola de gesso, um material mais barato que o cimento e a areia. Além disso, a cola é aplicada em quantidades pequenas, o que reduz o desperdício. A redução do desperdício na obra é mais uma vantagem da utilização do gesso. Em alguns casos, ele dispensa a massa corrida para o revestimento das paredes. A tinta pode ser aplicada diretamente sobre os blocos, ou seja, mais economia. Agora que você já conhece a casa de gesso, vamos nos aprofundar naqueles que são os responsáveis por sua sustentação: o bloco de gesso e suas irmãs, a cola e a massa de gesso. Juntos eles formam uma família sempre unida. Componentes da divisória de gesso: o bloco, a cola e a massa de gesso. Os blocos de gesso são blocos pré-moldados, fabricados por processos de moldagem semi-extrusado, apresentando acabamento perfeito nas suas superfícies. Assim, os blocos de gesso se encaixam perfeitamente durante a montagem da parede, obtendo-se uma superfície plana e pronta para receber acabamento. Os blocos de gesso podem ser encontrados em duas espessuras diferentes, 7 cm e 10 cm, e nas versões maciça ou vazada, sendo que os blocos de 10 cm são produzidos somente na versão maciça. Os blocos vazados são 25% mais leves que os blocos maciços, devido aos dutos internos. Eles são usados quando se quer diminuir o peso das paredes, reduzindo-se assim a sobrecarga das estruturas. São ideais para a redistribuição de paredes sobre lajes antigas. Já o bloco de gesso maciço permite construir paredes com maior altura. Mas a diferença entre os blocos de gesso não se resume apenas a se eles são maciços ou vazados, ou se eles têm 7 ou 10 centímetros. De acordo com a finalidade a que se destinam, os blocos de gesso são comercializados em 4 versões diferentes. Vamos conhecer agora cada uma delas e para que servem. Bloco de gesso S ou Standard. Apresenta cor branca. É utilizado em divisórias de distribuição, que são as divisórias internas que dividem cômodos de um mesmo apartamento, e em divisórias separativas, que são as divisórias internas que separam apartamentos diferentes. Para a divisória separativa, o recomendado é utilizar o bloco de gesso de 10 centímetros. Bloco de gesso hidro, de cor azul claro. É utilizado em áreas úmidas, pois ele é hidrófugo, ou seja, repele a água.
Sua absorção em água após 2 horas de imersão é inferior a 5%. Ele é recomendado para todas as divisórias em áreas molhadas, como banheiro, área de serviço e na cozinha. É igualmente recomendado em divisórias para todos os locais que possam estar expostos à umidade, como adega, garagem, subsolo, etc. Pode ser utilizada no revestimento de banheira, em suporte de pia ou lavabo. Além do uso do bloco hidro nessas áreas, é aconselhável a sua colocação para construir a primeira fileira das divisórias. Assim, as paredes ficam mais resistentes a qualquer tipo de vazamento ou inundação. Isso também ajuda na prevenção da umidade proveniente da base. Vamos em frente com o próximo bloco. Bloco de gesso GRG. De cor verde claro, são blocos de gessos especiais, aditivados e com fibras de vidro, conhecidos pela sigla GRG, Glass Reinforced Gypsum. Em bom português, gesso reforçado com vidro. Utilizado na construção de paredes que serão submetidas a esforços de cargas suspensas, como armários, quadros, suporte de televisão. Também é usado em áreas onde ocorram impactos generalizados ou em áreas onde ocorram grandes aglomerações de pessoas, como cinema, corredores, hospitais, etc. O bloco de gesso GRG também oferece maior resistência ao fogo, pois mantém a parede estruturada sem descamar, melhorando assim a condição de fuga em caso de incêndio. Vamos ao último tipo de bloco? Bloco de gesso GRGH, de cor rosa claro, pré-moldados de gesso reforçados com fibras de vidro e com aditivos hidrorrepelentes, ou seja, que repelem a água. Estes blocos devem ser utilizados para a construção de paredes em áreas que necessitam de um desempenho especial, somando as características dos blocos reforçados com fibras de vidro, GRG, e a dos blocos hidro. É o bloco mais robusto de todos. Pode ser usado também em hospitais, cinemas e demais construções que precisem de um alto grau de resistência. Vale a pena lembrar que todos os tipos de blocos são fabricados nas versões maciça ou vazada e nas dimensões de 7 cm ou 10 cm, sendo os de 10 cm fabricados apenas na versão maciça. Se você ficou embaralhado com os tipos de blocos de gesso, não tem problema. Em seu manual você vai encontrar todas essas informações ainda mais detalhadas, com dados físicos de cada tipo de bloco, como o grau de resistência ao fogo, resistência à fricção, dimensões, peso, etc. O importante é você conhecer bem cada tipo de bloco e suas utilizações. E isso faz a diferença na hora da compra e da instalação. E para a gente ficar ainda mais familiarizado com os tipos de bloco, vamos dar um pulinho no local onde construiremos juntos a nossa primeira casa de gesso. Este é o lugar onde veremos a nossa casa de gesso ser erguida desde a base até o telhado. Aqui você vai conferir cada passo da construção com profissionais experientes na utilização do gesso. O pessoal já começou a trabalhar aqui e eu quero apresentar a vocês o João. Ele é o mestre da obra que você vai acompanhar conosco. Tudo bem, João? Tudo bem. Como é que vai? Esses aqui são os blocos de gesso. Isso. Okay. Aqui nós temos os 4 tipos de blocos de gesso. Ok. Esse aqui é o standard, que é utilizado nas divisórias mais comuns. Isso. Esse aqui de cor azul é o hidro. Muito utilizado em áreas molhadas, né? Certo. Áreas úmidas. Isso. Esse aqui de cor verde claro. Esse aqui é o GRG. Bom, esse aqui é só o modelo, não é isso? É só o modelo, porque a gente vai utilizar aqui em nossa casa esses 2 tipos, o standard e o hidro. Certo, esse aqui é reforçado com fibra de vidro. Exatamente. Ok? E esse aqui de cor rosa? Esse rosa aqui é o GRGH. O fortão? O fortão. Certo. Porque ele reúne as 2 características, tanto do hidro quanto essa do GRG, que contém fibra de vidro. Certo. Vocês estão observando que os blocos de gesso são idênticos em formato e em dimensões, não é mesmo? É por isso que eles são em cores diferentes, para a gente saber com qual deles estamos trabalhando. Sem falar na confusão que seria estocar todos os tipos de blocos no mesmo espaço se fossem todos brancos. É isso mesmo. A gente se vê, João. Bem, esse bloco do programa sobre os blocos de gesso fica por aqui. Mas saiba que sem as suas irmãs, a cola e a massa de gesso, os blocos não sustentam a parada. Vamos voltar para a nossa sala virtual para conhecê-las. Pois é, pessoal. A cola e a massa de gesso são as atrizes coadjuvantes nesse filme da Casa de Gesso. Elas vão fazer o papel de unir os blocos e dar o acabamento final das divisórias e forros.
para que tudo fique bonito, seguro e perfeito. A cola de gesso é um produto em pó, fornecido em sacos de 20, 5 e 1 kg. É utilizado na montagem dos sistemas de vedação de paredes e tetos, ou na colagem de outros elementos de gesso, como sancas, molduras, placas, painéis de gesso acartonado, na colagem de azulejos, cerâmicas e ladrilhos. Fabricada a partir de gessos especiais e aditivos, a cola de gesso, quando misturada na proporção adequada, apresenta uma consistência pastosa, que permite a sua aplicação com bisnagas, espátulas ou ferramentas similares. Já a massa de gesso, também um produto em pó fornecido em sacos de 20 ou 5 quilos, é indicada para uniformizar e nivelar superfícies internas executadas com blocos de gesso e corrigir pequenas imperfeições. Ao longo do curso, nós veremos como são preparadas e aplicadas a cola e a massa de gesso, mas tudo a seu tempo. Primeiro vamos organizar o nosso material. Estas são as ferramentas que você vai utilizar durante a instalação e acabamento das divisórias de gesso. Algumas você já conhece bem. Vamos a elas? Linha de pedreiro, trena longa, trena de bolso, mangueira de nível, prumo, lápis, nível de bolha, régua de pedreiro, martelo, marreta de borracha, espátula de 2 polegadas, espátula de 4 polegadas, serrote, desempenadeira de aço, esquadro em L, balde e gamela. Olhando tudo junto assim, dá até para pensar, isso vai ser complicado. Mas não é não, pessoal. É que nós reunimos aqui as ferramentas e materiais que vocês vão usar para realizar todas as etapas da casa de gesso. Não quer dizer que elas são usadas ao mesmo tempo, a toda hora. Cada uma tem a sua função e, com certeza, elas vão lhe ajudar e muito na realização de suas tarefas. Portanto, já é bom dizer, ferramenta boa é aquela que é bem conservada. Saber usar, limpar e guardar faz parte da rotina do bom profissional. Muito bem, até agora nós ficamos sabendo um pouco mais sobre o gesso. Conhecemos os blocos, a cola, a massa, as ferramentas e até a casa de gesso. A essa altura você já deve estar ansioso para pôr a mão na massa, não? Vamos com calma. Antes de iniciarmos nossa primeira parede, ainda há muito trabalho a ser feito. Vamos acompanhar como se faz um tipo muito comum de base para edificações. A base. Mesmo numa casa toda em gesso, a base permanece sendo feita com tijolos e cimento, o que chamamos de alvenaria clássica. Depois de feita a base e o contrapiso, é que nós começamos a usar o gesso nas paredes. Dependendo do tipo do terreno, as técnicas do preparo da base podem variar. O que nós veremos aqui é a execução de um tipo muito comum de base no Brasil e em outros países. Acompanhe com o Antônio, ele sabe tudo sobre a casa de gesso. Olá, pessoal! A base que iremos construir para a nossa casa de gesso é simples e muito comum. Garanto que você já conhece, ou pelo menos já viu em algum lugar. Vamos fazer uma base chamada radier, que consiste em levantar fiadas de tijolos coberta por uma cinta de concreto armado, desenhando o traçado de todas as paredes da casa. A primeira coisa a fazer é a locação do projeto. E para isso, precisaremos de trena, tábuas, pregos e linhas. O pessoal já começou a locação. Vamos ver desde o começo? De acordo com o projeto, localize onde ficarão as paredes externas da casa. As tábuas que comporão a locação deverão ser niveladas e fixadas de modo a resistir à tensão dos fios, sem oscilar e possuir as dimensões mínimas de 2,5 cm por 10 cm. A locação será feita por meio de pregos, que indicarão os eixos das paredes. Agora aprenda com o mestre como é que se faz. No projeto você encontra a localização das paredes. Meça e marque com pregos a largura das divisórias. Por exemplo, aqui no projeto aponta que da primeira para a segunda divisória há uma distância de 2,65 m. Vamos lá, pessoal?
Feito isso, agora você vai marcar a largura da divisória, que no caso do nosso projeto é de 7 centímetros. O procedimento é o mesmo. Você mede, marca e bate o prego. Não esquecendo que você tem que pegar o meio dessas duas distâncias, que será o seu eixo de trabalho. A partir daqui, você segue medindo e marcando as próximas divisórias. Assim, com a linha, trace todos os eixos das paredes da casa. A linha é fixada no prego do meio, que é o eixo da divisória. Observe como se faz. As banquetas deverão ser conservadas até a conclusão do embasamento. Agora preste atenção a um detalhe muito importante. A primeira soleira da base, que é justamente essa daqui, existe uma altura correta em relação ao solo. Essa altura é chamada de cota. E a cota para essa primeira soleira será no mínimo igual a 30 centímetros acima do meio-fio da rua, tomado no prolongamento da parede média da edificação. Isso é feito antes da locação, quando se colocam os primeiros piquetes. Estica-se uma linha que vai da soleira ao meio-fio da rua. A soleira deve estar 30 centímetros acima do meio-fio. Veja no esquema a seguir como é a lógica da cota. Não havendo meio-fio nas ruas, a cota mínima será de 40 centímetros acima do nível da rua. O pessoal já começou a marcar o terreno com as linhas que já foram traçadas. Após esse serviço, começará a escavação. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem executadas. A profundidade mínima é de meio metro. Acompanhe o trabalho dos nossos colegas. Dependendo do tipo de solo, a escavação pode levar mais ou menos tempo. O importante é obedecer ao nivelamento ao longo da cava, respeitando a profundidade de meio metro. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, você deverá removê-los. O José está fazendo o traço de massa, que será o solo cimento. Ele fica no fundo da cava e serve de apoio para o concreto magro. O traço desta massa será de 1 para 20, ou seja, uma medida de cimento para 20 medidas de areia. Sobre o terreno devidamente apiloado, deverá ser executado o solo cimento, com 10 centímetros de altura. Depois de 24 horas, o solo cimento já está curado e pronto. Sobre ele vem o concreto magro, com o traço de 8 para 1, ou seja, 8 medidas de areia para 1 medida de cimento. Depois do magro, seguimos com a contraviga. Ela é feita de uma estrutura de ferro e concreto. Observe nossos colegas executando a contraviga. Então, João, como é que estão as coisas? Opa, Antônio, terminamos as contravigas e já iniciamos a alvenaria, viu? É isso aí, pessoal. Sob a contraviga, vem os tijolos cerâmicos, rejuntados com argamassa de cimento e areia. Há um traço volumétrico de 1 para 6, ou seja, 1 medida de cimento para 6 medidas de areia. Suas dimensões terão largura de uma vez para paredes de 15 centímetros. Quanto à altura, será mantida a que determina o projeto arquitetônico, lembrando que será necessário um desnível de no mínimo 30 centímetros entre o ponto mais alto da base e o meio-fio da rua.
Pessoal, aí vai uma dica importante. Todo embasamento deverá obedecer a um rigoroso nivelamento. Se você desnivelar na base, tudo fica mais difícil de nivelar quando for erguer as paredes da casa. Portanto, tenha cuidado e use e abuse do nível quando for executar a base. Como vocês podem ver, a alvenaria já está pronta para receber o radier. Mas antes disso, vamos fazer o aterro dos caixões. Os caixões da edificação, que são esses espaços aqui, serão aterrados com material arenoso, livre de todo e qualquer material orgânico, como raízes e folhas. Na sua falta, poderá ser usado o material argiloso. O aterro será feito em camadas de 20 centímetros, molhado e bem apiloado, até atingir a cota de 10 centímetros abaixo do piso pronto. E aí, pessoal, tudo claro até agora? O próximo passo é a execução do radier. Veja na obra. Olá, pessoal. Olá. Tá ficando bom, hein? Para fazer o radier, o primeiro passo é preparar o gabarito. Chama-se gabarito esses moldes aqui, feitos com tábuas, pregos e arame. Aqui será depositado o concreto, que depois de seco, será o nosso radier. Ao longo de todo o embasamento, será construído um radier de concreto simples, ao traço volumétrico de 1 de cimento, 3 de areia e 4 de brita 25. O radier terá altura de 10 centímetros e largura de 20 centímetros aproximadamente. Após a aplicação do concreto, devemos aguardar a cura do radier por no mínimo 24 horas. Só depois são retirados os moldes. Estamos quase no fim da base de nossa casa. Agora nos resta fazer o contrapiso em toda a área da base. Ela será feita com um traço volumétrico de 1 de cimento, 4 de areia e 8 de brita número 32. A espessura deverá ser no mínimo de 5 centímetros. Assim chegamos ao ponto de iniciarmos o trabalho com os blocos de gesso. Se você nunca fez uma base em alvenaria, pode estar um pouco confuso quanto aos traços corretos de cada fase ou quanto à sequência das tarefas. Tudo isso está no seu manual. Com certeza, ao ler